A origem da vida permanece como um dos grandes enigmas científicos ainda não solucionados. Paul Davies. Num período de apenas 1 bilhão de anos após sua formação, a Terra transformou-se de uma rocha desolada e estéril em um mundo vibrante, repleto de micro-organismos. No entanto, como a vida surgiu em nosso antigo planeta continua sendo uma incógnita. Os cientistas teorizam que tudo começou com uma descarga elétrica, quando feixes de luz carregados eletricamente desencadearam reações químicas cruciais na atmosfera primordial da Terra, composta por uma sopa primordial de amônia, metano, vapor d'água e dióxido de carbono. Essa teoria foi comprovada experimentalmente, quando pesquisadores reproduziram as condições ao passar faíscas elétricas por uma mistura gasosa similar. Após alguns dias, a mistura resultou em várias moléculas de carbono simples. Devido à capacidade do carbono de se ligar facilmente a outros átomos, ele facilitou a formação de cadeias longas, estruturas ramificadas e até anéis, gradualmente originando moléculas maiores e mais complexas, como o DNA e o RNA. O carbono, elemento essencial para a vida na Terra, é a base de todos os seres vivos. Até o momento, identificamos mais de 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis. O inovador telescópio espacial James Webb recentemente detectou dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta WASP-39b, aumentando as esperanças de evidências de vida extraterrestre. A busca por descobrir um planeta onde a vida tenha surgido continua. Contudo, e se nossa percepção da vida estiver limitada por nosso chauvinismo do carbono, e o potencial de que a vida em outras partes do universo seja radicalmente diferente, até mesmo no nível molecular? O que encontraremos lá se mudarmos nossa visão e ampliarmos nossa abordagem? Vamos descobrir. Logo, os cientistas levantam a hipótese de que, caso exista vida alienígena, ela provavelmente teria o carbono como sua base fundamental de construção. Uma vez que o universo é composto pelos mesmos elementos químicos, é possível que a receita para criar diferentes formas de vida seja universal. O carbono é a base de todas as moléculas biológicas conhecidas. Sua capacidade única de formar ligações estáveis com outros 4 átomos permite a criação de longas cadeias moleculares e estruturas intrincadas. Ele é a base das proteínas e do DNA, componentes vitais que impulsionam o funcionamento da vida. No entanto, a existência de vida baseada em carbono em outros planetas não implica meramente uma replicação das formas de vida encontradas na Terra. Mesmo pequenas variações nas condições ambientais podem dar origem a formas de vida profundamente distintas. Considere a gravidade da Terra em comparação com um mundo alienígena. Se a gravidade de um exoplaneta fosse excessivamente forte, nosso sangue seria atraído para as pernas, nossos ossos poderiam quebrar e até mesmo ficaríamos presos ao chão, incapazes de nos mover. Os habitantes desse mundo provavelmente teriam corpos fortes e robustos, proporcionando estabilidade e resistência à avassaladora atração gravitacional. Possivelmente teriam esqueletos grossos e robustos, talvez reforçados com coberturas naturais semelhantes a armaduras, para auxiliar no suporte de seu peso. Essas adaptações ajudariam a neutralizar a constante força para baixo e evitar danos estruturais em seus corpos. Em um ambiente com alta gravidade, os organismos provavelmente escolheriam viver na superfície do planeta ou, talvez, até mesmo no subsolo. As formas de vida que habitam a superfície ou o subsolo podem desenvolver características especiais, como membros ou mecanismos de preensão para se segurarem firmemente no chão, garantindo estabilidade. Essas criaturas provavelmente seriam lentas e cautelosas para neutralizar o aumento de resistência e tensão. Rastejar ou rolar podem ser formas comuns de locomoção, pois oferecem maior estabilidade e reduzem o risco de lesões. Outra possibilidade é que tais formas de vida possam ter desenvolvido múltiplos membros ou apêndices para distribuir seu peso e melhorar a mobilidade, permitindo que se movam de maneira mais eficiente pelo terreno. No entanto, o movimento exigiria muita energia e poderia ser bastante desafiador. Por outro lado, em um ambiente de baixa gravidade, criaturas pequenas e rápidas experimentariam exatamente o oposto. Elas poderiam acelerar, saltar e voar mais rápido em comparação com as criaturas da Terra. Grilos gigantes, borboletas do tamanho de falcões ou pássaros maiores do que aviões poderiam potencialmente habitar esse estranho mundo alienígena. Se considerarmos um planeta com uma órbita elíptica, as variações sazonais seriam extremas lá. Durante estações desfavoráveis, é provável que os habitantes entrem em um estado de hibernação ou anabiose profunda semelhante à hibernação dos animais na Terra. Nas regiões distantes de um planeta, longe de sua estrela hospedeira, onde a intensidade da luz é consideravelmente reduzida, os olhos de todas as criaturas tenderiam a ser naturalmente maiores em tamanho. Essa adaptação permitiria que capturassem e utilizassem ao máximo a luz disponível para perceber efetivamente seu entorno. Por outro lado, em presença de luz estelar intensa, as pressões evolutivas provavelmente favoreciam o desenvolvimento de olhos menores, acompanhados de pálpebras densas. Essa redução no tamanho dos olhos e a proteção das pálpebras serviriam para proteger contra o brilho excessivo, permitindo uma visão ideal em ambientes muito luminosos. O conceito de vida existente em planetas sem uma magnetosfera protetora e expostos à radiação letal pode ser difícil de conceber. No entanto, os cientistas sugerem que os organismos podem se adaptar a essas condições e obter energia da radiação cósmica.
O astrobiólogo Dimitra Atri propõe que a intensa radiação na superfície pode se tornar uma fonte de alimento para formas de vida microscópicas, que buscariam proteção no subsolo e emergiriam para obter nutrientes. Em um planeta altamente derretido, a existência de água líquida seria improvável. O carbono, que requer interação com a água para formar moléculas orgânicas, pode não ser adequado para a formação de vida nessas condições. Em vez disso, os cientistas acreditam que o silício, um elemento similar ao carbono, pode desempenhar um papel significativo na formação de vida alienígena. O silício compartilha a capacidade do carbono de formar ligações múltiplas e gerar uma variedade de estruturas moleculares. No entanto, sua reatividade em temperaturas típicas da superfície terrestre é limitada em comparação com o carbono, o que significa que é menos adequado para a química orgânica complexa. À medida que os cientistas descobrem mais exoplanetas, incluindo alguns com temperaturas extremamente altas, a ideia de formas de vida baseadas em silício está ganhando atenção. Um desses planetas, o GJ 1252b, localizado a apenas 65 anos-luz de distância, orbita muito próximo à sua estrela, resultando em temperaturas extremamente altas. Nesse ambiente extremo, podemos especular sobre a existência de formas de vida incomuns, como rochas vivas ou organismos cristalinos. Se houver formas de vida baseadas em silício, elas podem encontrar compostos químicos como amônia líquida ou metano mais adequados para sua sobrevivência do que a água. No entanto, as altas temperaturas representam um desafio, pois essas formas de vida evaporariam. Uma solução intrigante pode ser o ácido sulfúrico, que é perigoso para a pele, olhos, pulmões e dentes. Em 2022, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram que o ácido sulfúrico facilita a formação de vários compostos orgânicos baseados em silício. O ácido sulfúrico permanece líquido mesmo em temperaturas acima de 300 graus Celsius, 572 graus Fahrenheit. As nuvens de Vênus contêm abundantes gotículas de aerossol de ácido sulfúrico, o que torna o planeta um habitat potencialmente confortável para micróbios baseados em silício. Considerando essas características únicas, o silício pode competir com o carbono como elemento fundamental para a construção da vida em uma escala cósmica. Mas o que aconteceria se tentássemos combinar esses elementos e fazê-los funcionar juntos? Muitos cientistas consideram a combinação de silício e carbono muito promissora. Mesmo aqui na Terra, temos exemplos que comprovam isso. As diatomáceas, um tipo de alga, possuem uma concha de silício, enquanto os organismos unicelulares chamados radiolários têm um esqueleto feito de silício. E agora os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente, encontrando uma nova abordagem para induzir organismos vivos a combinar carbono e silício. Eles alcançaram isso através do uso de uma técnica chamada evolução dirigida, na qual os micróbios foram direcionados a produzir moléculas nunca antes vistas. Ao focar nas enzimas, que são proteínas que facilitam reações químicas, os pesquisadores imitaram o processo natural de desenvolvimento de novas enzimas. Através de mutações, eles obtiveram uma enzima mutante capaz de gerar mais de 20 compostos orgânicos de silício, sendo 19 deles completamente novos para a ciência. O experimento demonstrou que a enzima mutante pode produzir compostos orgânicos de silício em um ambiente controlado, como um tubo de ensaio. Mas não parou por aí, os cientistas também modificaram geneticamente a bactéria E. coli para produzir essa enzima mutante dentro de suas células, o que levou à criação de compostos orgânicos de silício pelas próprias bactérias. Se os pesquisadores conseguirem estabelecer uma conexão entre o silício e o carbono, é possível que a natureza tenha feito o mesmo em algum outro lugar do universo. Ou talvez a mãe natureza tenha escolhido outro elemento químico capaz de sustentar a vida. O boro desperta grande interesse entre os pesquisadores devido às suas propriedades intrigantes. Classificado logo abaixo do carbono, o boro possui a composição química mais diversificada. Um dos compostos mais promissores do boro são os boranos, que podem conter até 12 moléculas de boro. As estruturas complexas dos boranos têm o potencial de impulsionar o surgimento da vida ou desencadear reações dramáticas. Conhecido por sua alta reatividade, o gás de borano, por exemplo, pode inflamar-se espontaneamente em contato com o ar ou a água. Portanto, para que formas de vida baseadas em boro prosperem, seria crucial um ambiente desprovido de oxigênio atmosférico, mares e oceanos. Além disso, apenas um planeta extremamente frio seria capaz de fornecer um ambiente adequado para esses organismos. E se essas formas de vida tiverem sangue quente, provavelmente precisariam de uma pele ou pelagem espessa. Diferentemente do boro, que é relativamente escasso no espaço, os metais são mais comuns. Os astrônomos têm conhecimento de vários mundos ricos em ferro. Por exemplo, Mercúrio contém uma quantidade significativa de metais. O exoplaneta GJ 367b, na constelação Vela, parece ser composto quase inteiramente de ferro. Acredita-se que o exoplaneta WASP 121b na constelação de Papes possua nuvens compostas por vapor de metais e, em vez de chuva de água, experimente a precipitação de líquidos de rubis e safiras. Então, por um instante, vamos considerar a possibilidade de vida baseada em metais nesses planetas. Um pesquisador da Universidade de Glasgow conseguiu criar células vivas usando um metal raro chamado tungstênio, também conhecido como wolframio. Em condições normais, esse elemento químico é um metal sólido, pesado, brilhante e de cor cinza prateada.
Os resultados mostraram que essas células podem seletivamente permitir a passagem de certas substâncias químicas, enquanto bloqueiam outras, de maneira semelhante às funções desempenhadas pelas membranas celulares orgânicas. Determinar a forma hipotética de vida baseada em metais é um verdadeiro desafio. Os cientistas especulam que essas criaturas teriam uma incrível resiliência, tornando-as praticamente invulneráveis. Nos vastos confins do espaço, a vida pode surgir em formas inimagináveis, compostas por elementos inesperados, incluindo toxinas. Embora pareça estranho, os pesquisadores estão considerando a possibilidade de formas de vida que dependem principalmente da bioquímica do arsênico. A base dessa ideia reside no fato de que o arsênico pode, em certos casos, substituir o fósforo em moléculas, que são os blocos de construção encontrados em todas as células do nosso corpo. Esses elementos têm uma notável semelhança química. Existe até uma hipótese que sugere que o início da vida na Terra pode ter utilizado o arsênico como uma alternativa ao fósforo na estrutura do DNA. Atualmente, certas algas marinhas em nosso planeta continuam a incorporar arsênico em moléculas orgânicas complexas. Recentemente, uma descoberta inovadora foi feita no programa de astrobiologia da NASA, onde cientistas identificaram o primeiro micro-organismo conhecido na Terra capaz de se reproduzir usando arsênico. Essa bactéria peculiar, chamada GFAJ1, foi encontrada prosperando no Lago Mono, na Califórnia. O GFAJ1 substitui o arsênico pelo fósforo em seu DNA e em outros componentes celulares essenciais. Embora os pesquisadores ainda precisem realizar mais investigações para chegar a conclusões definitivas, essa descoberta sugere que a natureza pode potencialmente incorporar o arsênico na bioquímica de organismos em outros planetas. Talvez seja muito cedo para que uma civilização como a nossa compreenda completamente os caminhos da natureza. Fósseis de micro-organismos indicam que a vida surgiu cedo na Terra, mas o como e o onde ainda permanecem incertos. Os organismos vivos são complexos, com sistemas genéticos e moléculas intricados. E isso representa um desafio, já que até mesmo a bactéria mais simples contém centenas de genes e milhares de moléculas diferentes. Alguns cientistas acreditam que, antes dos genes ou das paredes celulares, o requisito primordial para a vida era um motor metabólico. Ele é essencial para a vida, e muitos pesquisadores acreditam que estava no cerne das primeiras células vivas. Uma vez iniciado, esse motor poderia produzir os produtos químicos necessários para a vida e, eventualmente, levar à auto-organização das células. No entanto, o metabolismo é um mecanismo extremamente complexo, levando os cientistas a questionarem qual veio primeiro, o motor químico responsável pela construção das células, ou os mecanismos celulares necessários para criar o motor. Em um experimento fascinante, os cientistas combinaram 12 substâncias químicas encontradas na água, que fazem parte do processo conhecido como glicólise. Eles aqueceram essas misturas para simular condições semelhantes às de um vulcão submarino, a uma temperatura de 70 graus Celsius por 5 horas. Para simular ainda mais o oceano primordial, os pesquisadores adicionaram substâncias como ferro e sódio, que se acredita estarem presentes naquele período. O ferro, em particular, teve um efeito positivo nas reações. Após vários anos de experimentação, os cientistas conseguiram um conjunto de 28 reações funcionais, incluindo um ciclo metabólico completo. A vida é incrivelmente diversa, e o metabolismo é apenas um dos muitos mecanismos possíveis que podem impulsionar o surgimento da vida. Será que o metabolismo é apenas um mecanismo entre muitos que orientam o surgimento de diferentes formas de vida? Talvez, em meio ao vasto cosmos, existam numerosos caminhos paralelos, cada um com seu próprio conjunto de reações intricadas, orquestrando a grande sinfonia da vida de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Existe a possibilidade de que a própria vida seja composta por diversas combinações de elementos, evoluindo a partir da poeira cósmica no plasma. Estudos recentes confirmaram que a poeira inorgânica composta de ferro, silício, magnésio e carbono exibe comportamentos surpreendentemente semelhantes à matéria orgânica dentro do plasma. Sob certas condições, essas partículas podem se unir para formar compostos complexos que permitem interações semelhantes às encontradas na matéria orgânica. Anteriormente, os cientistas acreditavam que as partículas sólidas no plasma cósmico formavam apenas estruturas semelhantes a fios. No entanto, por meio de modelagem computacional avançada, os cientistas descobriram algo interessante. Essas estruturas semelhantes a fios têm a capacidade de se organizar em formas espirais ou helicoidais por meio de auto-organização. Ainda mais surpreendentemente, os pesquisadores descobriram que essas formações podem interagir e sofrer transformações semelhantes às observadas no DNA e nas proteínas. Essas misteriosas hélices e espirais formadas por partículas sólidas podem se dividir ou replicar, criando duas cópias da estrutura original. Por meio de interações mútuas, elas se modificam e evoluem. Durante esse processo, o plasma preserva as cópias mais adaptadas e descarta as menos estáveis. Em algum lugar do universo, pode existir uma hélice viva em uma nuvem cósmica de plasma, evoluindo lentamente para um organismo muito mais complexo. Ou talvez existam nanomicróbios que se estabeleceram em uma estrela de nêutrons. Essas criaturas, segundo o astrofísico Frank Drake, seriam compostas por núcleos em vez de átomos regulares, formando moléculas nucleares. Suas vidas seriam incrivelmente curtas devido às rápidas reações nucleares.
Se essas formas de vida existissem, viveriam apenas alguns minutos e seriam visíveis apenas sob um microscópio poderoso. Mas vamos considerar o oposto: e se houver seres enormes no cosmos nos observando da mesma forma que observamos micróbios sob um poderoso microscópio? Quão grandes essas criaturas poderiam ser? Do tamanho de elefantes? Ou talvez maiores, como um oceano inteiro, um planeta, uma galáxia ou até mesmo um aglomerado de galáxias? Talvez abranjam todo o universo. A vida pode não depender necessariamente de átomos e moléculas, mas pode estar intrincadamente entrelaçada com o próprio tecido do cosmos. De acordo com essa ideia, a vida seria onipresente, existindo de maneira uniforme ao nosso redor. Essa perspectiva desafia os pressupostos convencionais e nos convida a contemplar a profunda natureza da vida no contexto mais amplo do universo. Qual dessas ideias mais ressoa com você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo interessante, fique atento para mais descobertas cósmicas fascinantes. Obrigado por assistir.